não teríamos ninguém melhor para dar essa aula, porque ela já dava aula sobre parto na época do minicurso, né? Ela era gigante do projeto, foi vice-presidente, ela que é a egressa da UFAC, da turma 13. A Bianca é R1, né, Bianca? R1. E ginecologia obstetrícia lá na UFV, na Universidade Federal de Viçosa. E hoje está aí para brilhar, certeza, com esse tema. Bianca, fica à vontade, tá bom? Obrigada, Camila. Eu fiquei nervosa agora. Vocês estão vendo? Sim. Ainda não. Tá, vamos lá. Então, a Camila já me apresentou, né? Meu nome é Bianca, sou egressa da UFAC, R1 de ginecologia e obstetrícia da UFV. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre emergências obstétricas. Falando um pouquinho sobre o nosso roteiro, primeiramente eu vou falar da assistência ao parto, depois sobre hemorragia puerperal, né, ou hemorragia pós-parto, pré-eclâmpsia e eclâmpsia e a RCP em gestante. Eu não vou me atentar muito em diagnóstico, fisiopatologia de cada um desses assuntos, porque senão a aula ficaria muito extensa e não é aqui o meu intuito de falar tudo sobre assistência ao parto, tudo sobre doença hipertensiva da gestação. Então, é focar mesmo em o que é emergência dentro de cada um desses tópicos. Então, situações de urgência e emergência, elas vão ocorrer dentro de uma gestação ou dentro de um trabalho de parto, e vai exigir a pronta atuação da equipe, como qualquer outro caso de emergência, em qualquer outra, como se fosse clínica, como se fosse cirurgia. A morte materna pós-parto e também durante o parto ainda é uma realidade no Brasil, sendo que a maioria dessas causas poderiam ser reversíveis. Falando um pouquinho sobre assistência ao parto, vou falar também sobre parto instrumentalizado, distócia de ombros, que são algumas das nossas emergências, e vou falar também da segunda fase do trabalho de parto, que é o período expulsivo efetivamente. Então, vamos supor que vocês se formam e peguem um plantão numa UPA ou num postinho de saúde lá no interior, onde a maternidade mais próxima é cerca de 2h30, 3 horas de lá. E aí chega uma gestante com 39 semanas, e ela relata que ela está com contrações, está com 3 a 4 contrações a cada 10 minutos, que ela tem um sangramento leve e tem uma perda de líquido. Você não vai se desesperar, você vai examinar essa paciente antes de colocar ela numa ambulância e simplesmente mandar ela para a maternidade. Quando você examina essa paciente, você vê que essa paciente está com 10 centímetros de dilatação completas. Antes de você até colocar a mão na paciente, você vê que tem um cabelinho ali, tem uma cabecinha logo ali na vagina daquela paciente. Então, naquele momento, você sabe que aquele bebê vai nascer. Independente do que você fazer, aquele bebê vai nascer. Eu sei que a gente tem uma máxima, né, que o bebê nasce com você, apesar de você e sem você. O que normalmente acontece no parto vaginal. Então, nessa hora que você tem essa paciente que está distante, né, de uma maternidade e que você vê que esse bebê está coroando, está lá no plano +3, +4 de DELI, você vai ter que fazer o parto. Não tem para onde fugir. Então, primeiramente, o ideal é a gente fazer uma antisepsia das mãos, né? Usar roupas limpas, colocar um instrumental estéreo para assistência ao parto. Instrumental estéreo não precisa de muita coisa para assistir um parto vaginal que não vai ocorrer nenhuma emergência. 2 pinças Kellys, uma tesoura já está mais do que suficiente. Vai lavar as mãos, né? As nossas mãos, o ideal é que tenha uma lavagem cirúrgica, os EPIs necessários, óculos, porque voa líquido amniótico mesmo para todo lado, dependendo. A gente precisa de campos estéreis e também de uma roupa estéreo. A asepsia perineal, a gente pode usar uma clorexidina com um pouquinho de soro para lavar a região perineal dessa paciente e colocar os campos estéreis. Ai, Bianca, preciso colocar 5 panos, um pano numa coxa, um pano na outra, na cabeça? Não.
O ideal é a gente colocar um pano por baixo só, né? Onde vai proteger o glúteo da mulher e a cabeça do neném da cama, que a cama não é estéril. Mais um pano só na região mesmo das coxas, né? Porque é onde a gente vai colocar o neném quando ele nascer. Depois disso, essa paciente, ela naturalmente vai fazer força. Aquilo da gente mandar, faz força, não é mais necessário. Essa paciente, na hora que ela for mesmo, que o bebê vai nascer no período possível, ela vai fazer força naturalmente sem você mandar. A única coisa que a gente faz, a gente auxilia ela na respiração, de prender, puxar o ar pelo nariz, prender esse ar e tentar fazer essa força o mais longa possível, para abreviar esse período possível. Outra coisa que a gente tem que fazer nessa hora é o controle, né? É o controle da saída do neném, porque o neném ele vai ter o mecanismo de alavanca na hora de sair a cabecinha e fazer um controle perineal, justamente para evitar lacerações maiores, uma laceração de 4º grau que pega esfíncter anal e que aí vai ser um problema maior para essa paciente. E esse neném vai nascer. Se você chegar lá e o bebê tá coroando, esse neném vai nascer. A única coisa que vai fazer é auxiliar essa paciente, essa cabecinha vai sair, depois de algumas forças da paciente, e logo depois a gente vai conduzir o resto do corpo do neném. A gente primeiro vai tracionar um pouquinho o ombro anterior, tracionar para baixo, não puxando. Traciona a cabecinha para a retirada do ombro anterior, depois traciona para cima para a retirada do ombro posterior e vai conduzir esse neném para fora e vai colocar ele em cima do abdômen da mãe. Nesse momento, provavelmente, né, não vai ter um pediatra nem algum outro médico no local. Você estimula vigorosamente esse neném, tanto na parte do tórax quanto nas costas, na esperança que ele comece a chorar. O clampeamento do cordão pode ser imediato, se ele não tiver um tônus adequado, e o ideal é que seja de 1 a 3 minutos. Se por um acaso esse neném não tiver um tônus adequado, não chorar, aí a gente vai entrar na aula de reanimação neonatal. Mas, a princípio, esse neném vai nascer bem. Mas, se por um acaso esse segundo estágio, né, de trabalho de parto foi mais prolongado, se essa mãe tiver uma exaustão, né, depois de muitas horas de trabalho de parto, se esse bebê começar a ter uma bradicardia, se a gente vê que esse neném não está numa posição muito boa, né, se ele está transverso ou em alguma outra posição não tão boa, que esse trabalho de parto vai ser mais arrastado, ou se for um bebê pélvico, que vai ter uma cabeça derradeira encravada, a gente tem algumas formas de ajudar esse trabalho de parto com a instrumentalização. Sei que muitos de vocês não vão utilizar nenhum desses instrumentos, mas isso entra em emergência obstétrica, que é o parto instrumentalizado, que é com o uso de fórceps e com o VAC extrator. O fórceps que a gente usa, que é o recomendado para ser usado hoje, é o fórceps de alívio ou fórceps baixo, que é quando a gente tem um posicionamento do bebê num plano 0, né? Lá no plano de Deli. Para quem eu estou falando muito grego, que ainda não passou por isso, o plano de Deli é quando que a gente faz uma medição a partir da espinha, né, da mãe. Então, no toque vaginal, a gente não vê somente a dilatação, a gente vê a posição do bebê, a gente vê qual é a altura que ele está. E aí, o plano de Deli ideal para a gente passar um fórceps é justamente quando ele está a partir do plano 0. Acima disso, que é o -1, -2, -3, não é mais recomendado, porque é um fórceps muito alto e a chance de laceração materna, laceração de bexiga, laceração de reto, na hora que a gente vai passar esse fórceps, é muito grande. Então, o fórceps ele vai ser colocado na região parieto-malar do feto e ele é menos traumático para o bebê, sendo mais traumático para a mãe, como eu já falei, por conta das lacerações. O vácuo extrator, ele já vai ser menos traumático para a mãe, mas pode ser mais traumático para o bebê justamente pela posição do vácuo. Ele tem que ser colocado na posição correta, senão pode ter hematomas e graves problemas neurológicos para o neném. Só mesmo de curiosidade, o fórceps ele é colocado nessa posição parieto-malar, o vácuo extrator vem aqui atrás na cabecinha, e o mais utilizado hoje é o Kiwi.
Aqui é o vácuo onde a gente coloca na cabeça do neném. A gente vai pressionar essa bombinha até sumir toda essa partezinha verde e vai fazer um movimento de J. É puxando para baixo e para cima, para a gente conseguir tirar esse neném de uma maneira mais suave. E o fórceps, existem diversos fórceps. Tem fórceps até para se usar em cesariano. Mas o que a gente mais usa é o fórceps de Simpson. O fórceps simples é o para Simpson, que é um fórceps que a gente vai ajudar, né, num fórceps de alívio ou baixo. Falando agora de outra emergência que a gente tem durante o trabalho de parto, é a distócia de ombros. A distócia de ombro ela vai ocorrer quando a gente tem um encravamento do ombro anterior na sínfise púbica da mãe. Existem alguns fatores predisponentes que a gente tem quando tem um peso fetal estimado acima de 4 quilos. A mãe que tem uma diabetes, né, gestacional ou uma diabetes prévia, esses nenéns eles costumam ter uma massa óssea muito aumentada. Eles são nenéns cabeçudos, que têm ombros largos e que um parto vaginal, ele, ainda mais de uma primigesta, vai ser mais arrastado e tem grandes chances de ter uma distócia de ombro. Obesidade materna, que aí tende a ter um bebê também maior. E um parto vaginal instrumentalizado também é um fator predisponente para distócia de ombros. Bianca, só um minuto. Eu não entendi direito o que é distócia de ombros. Distócia de ombro é quando, na hora que a cabecinha sai, a gente pode... o ombro anterior do neném, ele pode ficar preso na sínfise púbica da mãe. Entendeu? Na imagem vai ficar mais... Tem uma imagem mais para frente, que é na próxima slide, que eu acho que fica mais fácil. Então, o neném ele pode ficar agarrado assim, o ombro ele entra mesmo, a sínfise entra entre o ombro e a parte do pescoço do neném, né? E a cervical. Então, esse neném ele vai ficar com a cabeça para fora da vagina e aí ele vai ficar como se fosse uma tartaruguinha com a cabecinha dela. Ele vai para frente, para trás, para frente, para trás, mas ele não sai dessa posição. Esse a gente chama até de sinal da tartaruga, que é justamente isso. E aí, a gente tem complicações dessa distócia de ombro, que é a hipóxia e asfixia neonatal, justamente pelo tempo que esse neném fica lá e até pelas manobras que a gente faz para tentar retirar esse ombro desse neném. Lesão de plexo braquial, justamente porque é a região onde fica o plexo e as manobras a gente vai pressionar. E fratura de clavícula, que pode ser uma fratura proposital ou inevitável devido à distócia de ombros. Quando a gente tem essa distócia, a gente tem o mnemônico alerta, para lembrar das manobras que a gente vai realizar. Primeiro A vai ser pedir ajuda, ele repete o alerta. A de alerta, pedir ajuda. Depois, a gente vai levantar as pernas dessa paciente nessa manobra que chama manobra de McRobbins. A gente pede para a paciente segurar as pernas, às vezes até ficar com as pernas eretas, né, para trás, justamente para tentar abrir mais o ângulo e tirar essa sínfise do caminho. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver que está aqui o ombro do neném, a sínfise púbica está bem aqui, e aí a sínfise fica entre o ombro e a cervical. A gente fez essa manobra de McRobbins, o neném não saiu, ainda está encravado. A gente vai fazer ainda a manobra de McRobbins com a manobra de Rubin, exatamente. Que a gente vai pressionar a sínfise púbica da mãe, por parte de fora, pressionar e empurrar para o outro lado, né, para ver se a gente consegue soltar esse ombro. Se por um acaso essa manobra não resolver, que é o E, externa e pressão, ele coloca no mnemônico a episiotomia, que ele deixa o considerar, que hoje em dia a gente sabe que a episiotomia Febrasgo ainda coloca que pode ser realizada em alguns casos muito específicos, mas necessidade realmente a gente não vê. A episiotomia ela tem que ser abolida das condutas de obstetrícia. Então, levantar as pernas e a extensão com pressão não funcionou, a gente vai fazer a manobra de Jacques-Mie, que é remover o braço posterior. Ou seja, a gente vai colocar a nossa mão, vai buscar o braço que está embaixo, lá atrás, vai puxar esse bracinho, né, vai conduzir esse bracinho para o lado de fora,
E aí, a gente vai fazer uma pressão para descer esse bracinho e tentar desencravar o ombro anterior da sínfise púbica. Essa manobra não funcionando, a gente vai para o T, do mnemônico, que é um toque vaginal. No toque vaginal, a gente vai fazer 3 manobras. O Ruben 1, que a gente vai colocar a nossa mão nessa posição aqui e vai empurrar para o lado para tentar tirar o ombro. O Ruben 2, mais a manobra de Woods, a gente coloca uma mão na parte no ombro anterior e outra mão no ombro posterior e vai tentar fazer o giro desse neném. E a Woods reversa é só no ombro posterior, a gente tentando girar ao contrário, para tentar desencravar. E por último, alternar de posição, que é a gente colocar a paciente na posição de Gatski, que é justamente a gente coloca ela em 4 apoios e vai fazer uma tração e conduzir esse neném para baixo para tentar primeiro tirar o ombro posterior e deixar um espaço maior para a gente conseguir tirar o ombro anterior. Bianca, mas distócia de ombro acontece muito? Não. Cerca de nem 1% dos partos vaginais ocorrem distócia de ombro, mas quando ocorre é um momento agoniante, porque a cabecinha do neném começa a ficar roxa, a paciente começa a ficar desesperada, você começa a fazer as manobras, mas normalmente a manobra de levantar as pernas, que é Mack-Robbins, mais a pressão externa, que é Ruben 1, ela funciona e funciona muito bem. Alguma dúvida até agora? Não? Então vamos passar para a hemorragia. A Larissa falou aqui no chat, Bianca. Ah, é que eu não consigo. Ela falou que a internet. Vou ler para você. Tá. Ela disse que a internet dela está com instabilidade, que caiu e ela não ouviu você falar quando utilizar o forceps, quando utilizar a ferramenta e quando optar por mudar o planejamento do parto e partir para cesárea. Ah, tá. A gente vai utilizar o forceps no caso de quando a gente tem um período expulsivo prolongado, a primigesta é além de 2 horas e a multípara além de 1 hora. Se for com analgesia, a multípara vai para 3 horas de trabalho expulsivo, né, de período expulsivo, e a multípara para 2 horas. Além disso, a exaustão materna a gente pode usar. Quando a gente tem um sofrimento fetal, uma bradicardia fetal. Esqueci mais alguma coisa? Não lembro. E quando a gente vai mudar para cesariana? A grande questão da cesariana num bebê baixo, desse jeito que a gente fala num parto a forceps, como eu falei, que a gente usa atualmente, é quando a gente está num plano 0, mais 1, menos 2, o alto índice de lesão de bexiga, porque esse neném ele já está muito lá embaixo na vagina. Então, a gente, normalmente, quando a gente tem que fazer uma cesariana desse jeito, às vezes fica uma pessoa empurrando a cabeça do neném pela vagina, e para a gente tentar voltar esse neném e puxar. Então, assim, para a gente mudar esse parto para uma cesariana, seria só mesmo numa bradicardia fetal extrema, onde ele sustente abaixo de 110 por muito tempo, um descolamento de placenta que pode ocorrer durante esse trabalho de parto. Mas, assim, é só se virar um trabalho de parto extremamente desastroso para a gente trocar uma cesariana bem traumatizante. A gente trocar um parto vaginal para uma cesariana nesse período. E a chance de lesão de bexiga é altíssima. Altíssima, altíssima. Mais alguma dúvida? Não. Peraí que eu preciso voltar. Voltei. Agora falando de hemorragia pós-parto. Então, a gente fez o parto daquela paciente lá no postinho de saúde e nos primeiros minutos, né, primeiros 10, 15 minutos, 20 minutos, ela ficou super bem. Porém, a gente viu que essa paciente começou a evoluir com sangramento aumentado, começou a sair muito coágulos, frequência cardíaca aumentada, pressão começou a cair e a gente está diante de um quadro de hemorragia puerperal. Ela ainda é uma das principais causas de mortalidade no mundo. A gente tem uma morte a cada 4 minutos por hemorragia pós-parto e a segunda causa de morte materna do Brasil, sendo que é uma morte completamente evitável.
Então, a gente vai para alguns conceitos, onde a hemorragia puerperal ela vai ser definida quando essa paciente ela vai perder mais de 500 ml no parto vaginal, mais de 100 ml num parto cesariana, ou qualquer perda que vá trazer instabilidade hemodinâmica. As principais causas da hemorragia pós-parto vão ser os 4 T's. Primeiro T é tônus, que 70% dos casos é por atonia uterina. Trauma, por conta de uma laceração, de uma rotura ou de uma eversão do útero. Tecido é quando a gente tem um acretismo placentário ou quando a placenta ela não dequita normalmente, né? Na hora da dequitação da placenta a gente vê que falta alguns cotilédones. Então, ali pode ser uma causa. E a trombina é quando essa paciente ela tem alguma coagulopatia. Importante da gente estratificar esse risco quando essa paciente chega, porque quanto maior o risco, mais grave é a hemorragia pós-parto. Então, aqui a gente vai ter um quadro para estratificar essa paciente. Paciente que é primigesta, não tem cesárea prévia, não tem nenhuma cicatriz no útero, gravidez única, tem menos de 3 partos vaginais, não tem história prévia de hemorragia pós-parto, ela vai ter um baixo risco. Paciente com uma cesariana, uma cirurgia prévia, tem pré-eclâmpsia, mais uma paciente de multiparidade extrema, uma gestação múltipla, obesidade, vai ter um médio risco. Alto risco para hemorragia, a gente vai ter paciente que tem uma placenta prévia, pré-eclâmpsia grave, sangramento ativo, quando ela já chega com sangramento muito elevado, se ela tem já uma coagulopatia, então ela vai ter um alto risco. É muito importante a gente fazer essa prevenção da hemorragia pós-parto, e é simples, fácil, deveria ocorrer em todos os partos, tanto vaginais quanto cesarianos. Parto vaginal, a droga de escolha é a ocitocina, né? A ocitocina, ela vai reduzir cerca de 50% das hemorragias puerperais, e ela deve ser feita nos 2 tipos de parto. O parto vaginal, a preferência normalmente que é feito é as 10 unidades de ocitocina intramuscular, que são 2 ampolas. E na cesariana, a gente pode fazer as 10 ampolas intramuscular logo após o nascimento, mas tem lugares, né, que preferem fazer endovenosa. Como a paciente já tá com acesso e tudo mais, aí acaba fazendo esse esquema das regras dos 3, que a gente vai fazer 3 unidades de ocitocina durante 30 segundos e vai aguardar 3 minutos. E aí, depois desses 3 minutos, se o útero não tiver uma boa contração, a gente vai repetir isso e pode repetir por mais 3 vezes. Pode ser feito também essa dose de manutenção, né, da ocitocina, onde a gente vai colocar 4 ampolas em 500 ml de soro e vai correr de 4 a 12 horas. Aí, essa ocitocina que a gente deixa de manutenção, normalmente vai ser para aquelas pacientes de médio e um risco mais aumentado, né? Que aí a ocitocina IM, ela tem a ocitocina ela tem um curto tempo de meia-vida, então a gente acaba prolongando o uso da ocitocina justamente para manter o útero tônico. E como que a gente vai diagnosticar a hemorragia pós-parto? A estimativa visual é o que a gente mais utiliza, uma vez que a maioria das pacientes rígidas, elas só vão ter alguma manifestação clínica, né, de frequência cardíaca aumentada, a diminuição da pressão, depois que elas já perdem 20% do volume. Então, a nossa estimativa, a visualização da paciente vai ser o mais importante para a gente poder diagnosticar. Tem isso de pesagem de compressa, tem alguns coletores que são uns plásticozinhos que são instalados, né, na cama, que vão ver lá as medidas, mas assim, ninguém pesa compressa, gente, desculpa, é sonho, ninguém pesa compressa. O que a gente faz na primeira hora, né, pós-parto, é uma vigilância mais ativa dessa paciente, de 15 em 15 minutos, a gente vai lá, vê como que tá esse útero, se ele tá mesmo contraidinho, e fica observando o sangramento. Se a gente vê que essa paciente está com sangramento aumentado, tem muitos coágulos, o útero tá meio mole, a gente já vai acionar o protocolo
de, né, as nossas medidas de hemorragia puerperal. A gente pode fazer o índice, né, os graus de choque, o índice de choque da paciente, e a gente utiliza aqui mais o índice de choque, que vai ser a frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica da paciente, e quanto maior o valor, mais chance de hemotransfusão, né, de transfusão e uma abordagem mais agressiva essa paciente vai ter. Então, falando sobre as causas, né, das principais causas de hemorragia pós-parto, a principal delas, como eu falei anteriormente, é a atonia uterina, 70% das causas é a atonia uterina. Então, primeiramente, a gente viu que essa paciente tem um útero molinho, ele não está bem contraído, é um útero que está lá acima da cicatriz umbilical. A gente primeiro vai fazer a massagem uterina bimanual, vai refazer, né, a ocitocina, igual eu falei, a gente vai fazer 5 unidades EV, lento, depois vai colocar um soro de manutenção com 20 a 40 unidades de ocitocina. Se depois dessa ocitocina melhorar, a gente deixa essa dose de manutenção. Se por um acaso não tiver melhora, aí a gente vai para a nossa segunda dose de escolha, que é o Metergin, a metilegormetrina, que ela vai ser feito uma ampola IM. A gente tem que ficar atento que o Metergin, a gente não vai fazer em pacientes hipertensas, uma vez que a partir do momento que a gente faz o Metergin, essas pacientes elas começam a fazer um quadro sustentado de hipertensão, que são bem difíceis de baixar a pressão. E o Metergin também a gente tem que tomar cuidado, porque ele pode causar arritmia cardíaca. Então, também não é para sair fazendo Metergin para todo mundo. A gente vai seguir uma ordem justamente para fazer ele só na paciente que não respondeu ao uso da ocitocina, já que a ocitocina é uma droga muito boa e que funciona na maioria dos casos. Se por um acaso o Metergin funcionou, a gente pode até fazer uma dose de Metergin, que é a mesma, uma ampola, depois, né, de um tempo. E se por um acaso a ocitocina e o Metergin não funcionaram, a gente vai fazer o misoprostol via retal, 800 microgramas. Aqui no Brasil, a gente tem 2 comprimidos de misoprostol, de 25 e de 200. Então, a gente vai fazer 4 comprimidos via retal e ver se essa paciente vai ter uma contração uterina. Além dessas medicações, uma medicação que a gente vai fazer já logo de cara, junto com a ocitocina, é o ácido tranexâmico. 1 grama evelento em 10 minutos, são 4 ampolas. Ele está sendo instituído mais ou menos por agora, né? Não é um protocolo tão comum, mas a gente faz para hemorragia pós-parto, que ele tem ajudado bastante. Se por um acaso as medidas medicamentosas não funcionaram, o que a gente vai fazer? A gente tem o traje anti-choque não pneumático, vou mostrar uma imagem para vocês dele. A gente pode fazer o balão de tamponamento intrauterino. Então, a massagem uterina bimanual é essa daqui. A gente coloca uma mão do lado de fora e uma mão do lado de dentro e começa a comprimir o lado de fora, né? Para tentar ajudar esse útero a ter um tônus satisfatório. O balão de tamponamento uterino, junto com as outras medidas medicamentosas, ele também pode ser utilizado. Mas eu estou no meio eu estou lá no UBS, 3 horas da maternidade, eu não tenho isso. Tem. Vocês têm na unidade mais básica, vai ter uma camisinha e vai ter uma sonda vesical de demora. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa sonda vesical, vai colocar a camisinha nessa sonda e vai amarrar com qualquer fio. Qualquer fio que tiver lá, pode ser nylon, qualquer coisa. E vai amarrar a pontinha dele. Depois disso, a gente vai pegar cerca de 500 ml de soro morno, ou quente, não pode ser um soro frio, né? Se for temperatura ambiente, tudo bem, mas quanto mais quente, melhor, né? Por conta de você não... A paciente já tá com perda volêmica, ainda você vai introduzir um material gelado nela, vai piorar ainda, ela vai ficar com hipotermia e pior. E aí a gente vai colocar esse soro, o coletor, né, de urina, ele tem duas abinhas no final. Então, 2 abinhas não, 2 caninhos. Um caninho que é aquele que a gente vai colocar o soro justamente para o balonete, né, para ele não voltar. Esse a gente não vai utilizar nesse caso. A gente vai utilizar aquele que sai a urina.
É por ele que a gente vai colocar, em média, né, os 500 ml de soro, e aí ele vai vazar para a camisinha, se estiver bem amarrada, não vai vazar o soro, e aí, eu esqueci de avisar que a gente tem que introduzir antes na vagina da paciente, antes de colocar o soro, não adianta colocar depois. E aí, com o tamponamento, a gente vai, com esse balão, a gente vai tentar tampar os vasos uterinos que estão sangrando. Existe esse traje, ele tem um nome chique que eu sempre esqueço, é traje anti-choque não pneumático. Ele é um traje que não tem em todos os lugares, nem na maternidade onde eu faço residência tem. Mas é um traje que eles estão tentando implementar. É um traje que vai ser que ele é colocado, né? De baixo para cima, a gente vai seguindo os numerinhos, justamente para comprimir o fluxo sanguíneo das extremidades e tentar manter para os órgãos nobres. E bem aqui em cima do útero, ele tem uma bola mesmo, como se fosse uma bola de handball bem dura, que ele vai ficar bem em cima, bem na altura da cicatriz umbilical, né, bem na altura do umbigo, justamente para tentar comprimir esse útero. Então, esse traje antipneumático, ele pode ser usado até 72 horas, de 48 a 72 horas, e eles querem implementar isso principalmente em transferência de pacientes, porque esse traje, ele consegue melhorar a estabilidade dessa paciente, né, e aí você consegue transportar ela para um lugar de maior suporte, onde você vai conseguir realmente salvar, né, essa paciente que está com sangramento. Tem toda uma regra depois para tirar esse traje, você tem que tirar pelas partes de baixo, aí você aguarda 20 minutos para essa retirada, e aí, assim, é muito bom, mas o uso é complexo. Se por um acaso, então, fizemos todas essas medicações, tínhamos o traje anti-choque não pneumático lá na unidade. Fizemos o balão de tamponamento intrauterino, mas essa paciente continua sangrando e continua piorando, está ficando com estabilidade. A gente vai para a laparotomia, seja para fazer uma sutura compressiva, seja para fazer uma ligadura vascular ou até uma esterectomia. Então, a gente primeiramente vai tentar as ligaduras vasculares, sendo da artéria uterina, sendo da artéria hipogástrica, sendo da... esqueci. Sendo da ovariana, da artéria ovariana. Ou a gente pode também fazer as suturas compressivas. A sutura de Bellint é a mais famosa e ela funciona muito bem, né? É uma sutura que a gente vai tentar manter o útero bem contraidinho, né? Tentar fazer uma tonia uterina. E se por um acaso a gente fez isso, o útero não fica tônico, o paciente continua sangrando, a esterectomia, infelizmente, vai ter que ser realizada para salvar a vida daquela paciente. Não foi por atonia uterina, então, que a paciente está com hemorragia pós-parto. Essa paciente teve um trauma, e aí a gente vai ter que tentar resolver essa situação. Então, o trauma pode ser por laceração, a gente vai ter que suturar essa laceração, fazer uma revisão do colo uterino e da cavidade da vagina, porque sangra muito. A gente acha que não sangra, mas sangra muito. Vagina, útero, vagina, principalmente numa gestante, é um órgão extremamente vascularizado. Então, sangra bastante. Hematomas, às vezes surge um hematoma na região vaginal por conta de um vaso que rompeu, então a gente tem que ver se não tem que abrir, drenar e depois suturar novamente. Rotura uterina pode ocorrer. Essa paciente vai ter um sangramento aumentado, uma dor muito grande. Então, a gente tem que ver se não é por rotura uterina. E inversão uterina. A inversão uterina, ela vai ocorre pouco, mas pode ocorrer dependendo na hora da dequitação da placenta. Existem manobras para a gente dequitar essa placenta, né? A gente faz massagem, começa a fazer a manobra do pescador, da rotação. A ocitocina ajuda bastante, né, na dequitação, mas dependendo da manobra, se ela for feita de forma errônea, com muita vontade, e pacientes multíparas que já têm um útero maior, um útero mais mole, mais frouxinho, a gente pode ter essa inversão uterina, e aí a gente vai fazer a manobra de Tachit, que é justamente pegar a nossa mão e colocar o útero no lugar
e cirurgia imediatamente. Pode-se tentar o balão de tamponamento, mas essas pacientes com inversão uterina, infelizmente, normalmente evoluem para uma esterectomia. Não é nem por conta de uma atonia uterina, nem por conta de trauma, é por conta de tecido. Ou seja, a gente tem uma placenta agarrada lá no útero dessa paciente. Então, a gente tem uma decapitação prolongada de 30 a 35 minutos, a placenta não saiu, se fez manobra, fez ocitocina, fez tudo. A gente vai ter que fazer uma extração manual da placenta, colocar a mão dentro da vagina, procurar a placenta lá dentro, tentar trazer ela. Obviamente, se a gente souber que essa placenta tem um acretismo placentário, a gente não vai fazer isso, porque placenta acreta, quanto mais a gente tira, mais sangra. Placenta acreta é quando a gente tem uma inserção errônea da placenta no útero, ela gruda muito e aí a gente não consegue dequitar ela normalmente, ela gruda e não sai. Então, se a gente sabe que tem um acretismo placentário, a gente nem tenta dequitar essa placenta, normalmente é esterectomia na hora, e a gente nem tira a placenta, porque se a gente tentar tirar vai sangrar muito, e nem a esterectomia a gente vai conseguir ver, porque é muito sangue que sai. Ou se por um acaso a gente tirou a placenta, mas igual eu falei, a placenta não saiu bonitinha, toda vez que a gente dequita a placenta a gente vai olhar como ela tá, né? A gente vai ver se os cotilédones lá são todos lá, se tem uma falha ou não. E aí, se a gente vê que não tá muito certo, a gente normalmente vai para curetagem para tentar tirar esse resto placentário. Ou, por um acaso, essa paciente tem um distúrbio de coagulação. Então, a gente vai ter que fazer o diagnóstico, vai ver se essa paciente já sabia que tinha esse distúrbio, ou se fazia uso, né, de anticoagulantes, ou às vezes, uma paciente que tem uma plaquetopenia. Então, a gente vai ter que fazer o tratamento específico, que normalmente vai ser por transfusão, o fator, né, de coagulação que essa paciente precisa, e a gente pode usar também o traje anti-choque não pneumático. Cirurgia vai depender muito, que às vezes essa paciente já está sangrando bastante. Aí a gente vai levar essa paciente para uma cirurgia onde ela pode ter mais risco de sangrar, então às vezes a gente consegue estabilizar essa paciente de outro jeito e posteriormente levar ela para uma cirurgia caso o útero realmente não contraia. Muita coisa, muita informação, mas alguma dúvida? Por agora tá tranquilo. Tá. Tá dando para me ouvir? Sim. Então, eu queria saber se é comum o paciente ter acretismo placentário e a pessoa não saber, sabe? E aí tentarem fazer essa remoção e aí ter uma catástrofe hemorrágica aí. Acretismo placentário, ele tende a ocorrer mais se essa paciente tiver uma cicatriz, né, uterina. Então, paciente que tem cesárea prévia ou que tem alguma outra cirurgia uterina, a placenta, ela tende a aderir mais próximo dessa região da cirurgia, e aí tende a ter mais acretismo. Se a paciente fizer um pré-natal correto, fizer os ultrassons certos, tudo bonitinho, a gente consegue diagnosticar o acretismo placentário pelo ultrassom, né, que a gente consegue ver onde está inserida essa placenta. Mas o SUS não é assim. Pacientes, às vezes, não fazem um pré-natal corretamente e a gente interna a paciente e não sai fazendo ultrassom em todas elas. Então, assim, é raro, mas às vezes acontece da gente ter uma paciente com acretismo placentário que a gente não saiba. Mas é raro. A maioria das vezes a paciente tem diagnóstico, tudo certinho, e a gente consegue tomar as medidas antes dela ter esse acretismo, antes de ter uma complicação por conta do acretismo. Ok? Obrigada. Tá. Posso passar, então? Agora, falando de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, como eu falei antes, eu não vou me atentar na fisiopatologia, não vou me atentar no diagnóstico, nem nada. A gente vai falar da urgência e emergência, que é relacionado com a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia. Bom, então, a pré-eclâmpsia, ela vai ser a hipertensão arterial sistêmica depois de 20 semanas de gestação, com uma proteinúria significativa na urina, né? Onde a gente vai ter mais de 300 uma proteinúria de 24 horas ou uma relação proteína-creatinina acima de 0,3.
A gente pode classificar essa paciente também com pré-eclâmpsia com deterioração clínica, onde essa paciente vai ter um pico hipertensivo acima de 160 por 110, mais um comprometimento clínico ou laboratorial. Comprometimento clínico, a gente fala que é a dor de cabeça, epigastralgia, os escotomas cintilantes, pontinhos brilhantes, não sei se tem muitos calouros aí, vômitos, hiperreflexos ou exames laboratoriais alterados. Hemograma, plaqueta, bilirrubina total e fração, TGO, TGP, LDH, creatinina e a proteinúria. E a eclâmpsia é quando a paciente convulsiona ou entra em coma por conta dessas alterações de pressão laboratoriais. Então, assim, a gente chegou, vocês estão lá no posto de saúde e chega uma gestante que está em crise hipertensiva. Ela está com uma pressão acima de 160 por 110. E ela podia já ter um diagnóstico de pressão doença de hipertensão da gestação, ela podia ter hipertensão crônica, ela pode ter aberto o quadro hoje. Então, o que a gente vai fazer? Se essa paciente só tem esse aumento da pressão, a gente vai tentar controlar primeiramente essa crise, óbvio, né? E aí a gente pode fazer algum desses 3 medicamentos. Hidralazina, a gente vai pegar uma ampola, diluir em 19 de água destilada e vai fazendo 5 ml, né? 5 miligramas, 5 ml a cada 20 minutos, podendo chegar até 45 miligramas. A gente também pode fazer nifedipino, vai fazer 10 miligramas via oral, podendo repetir até 3 vezes, e se não resolver, a gente pode usar o nitroprusiato de sódio. Mas essa paciente não chegou só com essa crise hipertensiva. Ela tem essa pressão aumentada, ela tem uma pressão acima de 160 por 110, e ela relatou que tá com uma dor de cabeça, tá vendo uns pontinhos brilhando. É uma paciente que, só um adendo, edema não entra mais como critérios de pré-eclâmpsia nem nada, mas uma paciente demasiada que vem relatando que está com edema e crise hipertensiva tem que acender um alerta, tá? Essas pacientes, às vezes, elas chegam com edemas monstruosos, assim, de não conseguir abrir o olho, é clássico, a gente vê a paciente com o rostinho inchado, não consegue nem abrir o olho de tanto edema, é uma paciente hipertensa que tem grandes chances de estar numa pré-eclâmpsia ou numa eminência de eclâmpsia. Então, a paciente está demasiada, você vê que ela está relatando vômitos, então é uma paciente que tem um comprometimento clínico também. Então, nessas pacientes que a gente tem um aumento da pressão, que a gente tem um comprometimento clínico, o sulfato de magnésio é essencial. O sulfato de magnésio vai proteger a gestante contra convulsão, né, que possa evoluir para uma convulsão durante um quadro de pré-eclâmpsia, né, ou uma eminência de eclâmpsia. Ah, Bianca, mas posso fazer diazepam? Não pode. Diazepam não resolve crise convulsiva de paciente com eclâmpsia. Não resolve. É sulfato de magnésio. A gente vai fazer esse sulfato de magnésio da seguinte forma. 4 ampolas de sulfato de magnésio a 50%, mais 12 ml de água destilada. E a gente vai fazer essa infusão lentamente, em 20 minutos EV. E depois a gente vai usar uma solução de manutenção, justamente para evitar que essa paciente tenha essa convulsão. Então a paciente fez a medicação, o paciente melhorou um pouquinho da pressão, fiz o sulfato de magnésio, a paciente falou que melhorou a dor de cabeça, tudo mais. Mas essa paciente, ela tá com 36 semanas, os exames dela não estão tão bons. Então, assim, é uma paciente que tem um termo, né, que tá já a termo, e a gente tem uma eminência de eclâmpsia. A gente tem uma eminência de uma crise convulsiva que pode ser fatal tanto para ela quanto para o neném. Então, eu vou até explicar quais são, a partir da idade gestacional, quando que a gente vai interromper essa gestação. Agora, falando sobre quando que a gente interrompe essa gestação, no momento que essa paciente chega.
Se ela tiver síndrome HELP, HELP ela é uma sigla para alterações laboratoriais, no qual essa paciente vai ter uma hemólise, onde ela vai ter uma plaquetopenia abaixo de 100 ou uma bilirrubina total acima de 1,2. O L é de liver, né, de fígado, onde ela tem um TGO-TGP 2 a 3 vezes a mais do que o valor de referência. O hemólise LDH, gente, perdão. Hemólise LDH é bilirrubina total. LDH tem que estar acima de 600, bilirrubina total acima de 1,2. L é de liver, de fígado, onde o TGO e TGP vai estar 2 a 3 vezes acima do normal, e o LP é de baixas plaquetas, que tem que estar abaixo de 100. Se essa paciente chega com essas alterações laboratoriais, uma delas, não precisa ser todas. Essa paciente é classificada como HELP, HELP tem mais de uma classificação, mas não interessa, não tem mudança. Um dos exames alterados é HELP, e essa paciente tem que ter a gestação interrompida. Mas essa paciente está numa gestação de 30 semanas, vai interromper essa gestação. Mas o prognóstico do neném? Não tô nem aí pro neném. Sou obstetra, a gente pensa no neném, pensa, mas nesse caso, se essa gestante evoluir para uma síndrome de HELP muito mais grave, ela vai morrer, e aí do que vai adiantar? Então, síndrome HELP é sinônimo de interrupção de gestação. A convulsão, a eclâmpsia, é sinônimo de interrupção de gestação também, independente da idade gestacional desse neném. Descolamento prematuro de placenta, também a paciente vai chegar com sangramento absurdo, sangrando muito, com uma contração uterina assim, que dura para o resto da vida dela e muita dor. Descolamento prematuro de placenta também. Edema agudo de pulmão, também vai ser uma causa de interrupção de gestação. Alteração da vitalidade fetal, às vezes essa hipertensão, essa pré-eclâmpsia começou a causar uma bradicardia fetal, uma centralização, alteração do Doppler, pressão alta também, pré-eclâmpsia causa até restrição de crescimento, CIUR, então às vezes a gente vai ter que tirar esse neném antes. E insuficiência renal. Falando agora do que eu falei para vocês anterior, se por um acaso a gente tem uma paciente com pré-eclâmpsia, mas essa pré-eclâmpsia, né, ela tem a pressão alta com alteração na proteinúria, mas a gente tem uma paciente com menos de 24 semanas, se a gente tem condições clínicas e laboratoriais estáveis, a gente vai manter esse acompanhamento até 37 semanas. Se a paciente começar com deteriorização clínica, a gente pode considerar a interrupção da gestação, sendo que a via vaginal nessa idade gestacional vai ser a mais indicada, pelo fato que o prognóstico obstétrico dessa paciente no futuro, fazendo uma cesárea com um bebê com menos de 24 semanas, vai ser muito ruim. A gente vai ter que fazer uma incisão do útero maior, às vezes uma incisão fúndica, e aí isso pode prejudicar ela numa gestação posterior. Agora, se a gente tem uma gestação lá de 24 a 37 semanas, a gente separa a partir de 30, né? 30, 32, 34 semanas, é um feto que já vai ter uma vitalidade melhor, e aí a gente vai conseguir, dependendo se essa paciente estiver estável, a gente consegue considerar fazer um corticoide para essa paciente não, para o neném, para maturação pulmonar, fazer o sulfato de magnésio. Esse sulfato de magnésio é para maturação neurológica do neném, tá? Não é por conta de convulsão. E aí a gente consegue esperar pelo menos esses dias, né? São 2 dias para o corticoide, 24 horas para o sulfato de magnésio, para a gente interromper essa gestação. Porém, como eu expliquei, qualquer um dos fatos anteriores, convulsão, a HELP ou qualquer outra alteração extremamente grave para a paciente, a gente vai interromper essa gestação. Então, por um acaso, chega para vocês uma paciente com crise hipertensiva, que tem sinais e sintomas de uma eminência de eclâmpsia, que ela tem uma cefaleia, que ela tem um vômito, que ela tem escotomas cintilantes, fazer medicações para baixar a pressão dessa paciente naquele momento, sulfatar a paciente e enviar essa paciente para o centro obstétrico mais próximo, que essa paciente pode convulsionar mesmo com o uso do sulfato. Então, essa paciente com esses sintomas, ela precisa interromper a gestação. Seja ela por via vaginal, dependendo se a gente conseguir estabilizar, ou uma cesárea de urgência.
A parada cardiorrespiratória em gestante, que pode ocorrer? Pode. Tem uma taxa de mortalidade altíssima, tanto para a mãe quanto tanto para o feto, infelizmente. Teve uma atualização recente sobre as causas mais comuns de PCR em gestante. Não são só os 5Hs e 5Ts, né? Isso a gente vai ter ainda outras complicações. Fizeram até um ABCDE prolongado. Essa paciente ela pode também ter uma parada por conta de complicações anestésicas, né? Às vezes, durante uma cesárea, essa paciente pode parar? Pode. Acidentes e traumas também. Hemorragias também podem causar, né? A PCR nessa gestante, a atonia uterina entra, o descolamento prematuro de placenta também entra, a ruptura uterina, a retenção placentária. Então, uma causa extremamente importante que a gente tem que tomar cuidado. Cardiovascular também entrou, infarto do miocárdio, cardiopatias, arritmias, uma vez que a gestante que já tem uma cardiopatia na gestação, ela pode ter essa condição exacerbada. As medicações podem fazer essa paciente parar, podem. Sulfato de magnésio é uma delas, eu até não falei na hora, mas a gente tem que prestar atenção quando a gente faz sulfato de magnésio na paciente. A gente tem que sondar essa paciente e, a princípio, a cada de uma hora que essa paciente está fazendo sulfato de magnésio, a gente tem que ver a frequência respiratória, a gente tem que ver a diurese da paciente, tem que fazer reflexo patelar, tá? Porque se esse reflexo patelar começar a sumir, se essa frequência respiratória começar a aumentar e essa diurese cair, essa paciente está com intoxicação e a gente tem que fazer gluconato de cálcio. Parar, né, o sulfato de magnésio e começar gluconato de cálcio. Embolias, paciente gestante tem mais chance de ter embolia pulmonar, embolia por líquido amniótico, é raro, mas acontece. Febre, infecção e sepse, as gerais, os 5Hs e 5Ts, e a hipertensão, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, síndrome HELP, fazem PCR. A paciente ela tem uma deteriorização muito rápida por conta dessas doenças, né? Então, a gente também tem que prestar atenção. Coisas diferentes na gestante. A gente vai fazer a PCR normal, usar as medicações normais, se precisar dar choque, vai dar. O fato dela estar grávida não vai impedir da gente tomar nenhuma dessas medidas. As únicas coisas diferentes que a gente vai fazer, se essa paciente tiver um útero de mais de 20 centímetros, né, ou seja, está acima da cicatriz umbilical, do umbigo, a gente vai ter que deslocar esse útero para a esquerda. Pode ser com manobra mesmo, de deslocar o útero para a esquerda, ou se ela tiver numa prancha, alguma coisa, você pode levantar essa paciente para ela ficar, né, na diagonal. Vai ficar ruim para fazer a massagem, mas às vezes você está sozinho, você não tem o que fazer, então vai ter que fazer isso. Para melhorar o retorno venoso, por conta da compressão, né, das veias, das artérias que ela tem por conta do abdômen gravídico. E a partir de 4 minutos, se essa paciente não voltar, a gente vai ter que fazer uma cesárea perimortem. Então, contar no relógio, deu 4 minutos, essa paciente não voltou, pode chamar a equipe, pode chamar a pediatria, porque obviamente, vai fazer uma cesárea se essa paciente tiver mais de 20 semanas, igual eu expliquei, se ela tiver uma viabilidade, né? Abaixo de 20 semanas, a gente considera aborto, então não vai fazer. Agora, acima de 20 semanas, essa paciente parou com 4 minutos de reanimação. Se não tiver resposta, a gente vai fazer essa cesárea de emergência. E aí, a gente abre correndo, fecha correndo e não para as compressões e nenhuma das medidas, tá? Só um adendo aqui do lado. A gravidez, ela causa, né, a via aérea, ela é difícil, então não vai deixar o interno nem o residente entubar. Vai ter que ser o anestésio mesmo. Talvez o clínico, mas deixa o anestesista entubar. Quando a gente tem a via aérea avançada, a gente vai fazer uma ventilação a cada 6 segundos, mas a gente pode fazer a regra... 20 para... 30 para 2. Perdão, a clínica já vai fugindo aqui de mim já. E aqui tá as manobras, né? De virar o útero para o lado esquerdo. Ou se a gente estiver sozinho, a gente pode fazer, né, essa manobra de colocar 30 graus. A compressão.
Vai ser igualzinha, do mesmo jeito. E os ritmos de parada que a gente vai chocar e não chocar. É isso, gente. Eu não tinha perguntei se lá na Eclâmpsia tinha dúvidas, mas aí agora, se alguém tiver, pode fazer minhas referências. E é isso. Cadê vocês? Achei vocês. Vitamina K como finalidade na profilaxia da HPV? Não, vitamina K não. A gente usa só o ácido tranexâmico mesmo. Vitamina K não tem, não. Precisa uma conduta... Eu não tenho, não. Desculpa, mas não tem. Mais alguém? Alguma dúvida? Algo a mais? Deus me livre de uma emergência dessa. Não fala assim, não. Não manda GO, não manda gestante sem avaliar, gente, por favor. Vocês clínicos que não vão fazer GO, dá uma escutadinha do BCF, faz um toque se ela relatar que tem dor, para não sair mandando todo mundo lá para a maternidade, porque às vezes não tem necessidade. Não tenham medo de gestante. Gestante é lindo. Vou falar sozinha? Tô falando sozinha. Tá, A não. gente tá A gente tá ouvindo. a gente tá aqui. Gente, meu celular tá de lado. Não sei. Pera, acho que deu certo. Bianca, que é isso, hein? É difícil, assim. Não né? é difícil. Não é assim. Não é fácil. Não vou falar que não é difícil, é difícil sim. Vou exaltar as minhas únicas emergências. Não, é um pouquinho desesperador, não vou falar para vocês que é tranquilo, não. É meio desesperador, mas é de boa. Seguindo os passos e fazendo as coisas certinhas, dá certo. Ai, Bianca, muito obrigada pela disponibilidade. Ai, obrigada. Testificado, né? Obrigada, gente. Você mais que ninguém, você e o Otávio, né, são pessoas que tenho certeza que têm um carinho enorme pela Liga, então se esforçam sempre de estar aqui, disponível, compartilhando. Ainda mais agora, né, que vocês têm outro nível já de compartilhamento de conhecimento. Então, a gente fica muito feliz, de verdade, muito grato. E pelo tempo de vocês e agradecer também todo mundo que assistiu, né? Final de período, tá todo mundo surtando, mas Ai, meu Deus. muita gente participando. Então, fico muito feliz, de verdade. Obrigada. Eu que agradeço. Mais vezes para compartilhar com a gente. Sim, me convidando, se eu puder ajudar, eu ajudo. Muito obrigada de coração. Mais uma vez. Tá bom. Gente, tiver alguma dúvida aí, ó, aproveita. Ô, Bianca, só uma dúvida aqui. Após contratar a parada cardiorrespiratória, tem alguma altura preconizada para fazer a cesárea a partir de acima da cicatriz umbilical? A gente pode fazer a Fanny Steele, né? Que é aquela que vai ser 3 centímetros acima da sínfise pública, mas normalmente é preconizada a infraumbilical, porque é mais rápido. Você abre numa bisturizada só, chega no músculo e vai. Pode ser uma das duas. Ah, tá bom. Obrigado, hein? Nada. Só isso? Ok, então. Bianca, Oi. eu fiquei com uma dúvida no começo da aula, acho que é meio besta, né? Mas não sei. Não, nenhuma dúvida é besta, pode falar. Bom, você tinha dito que quando o parto acontecesse, a gente teria que fazer uma estimulação vigorosa no tórax, né, do bebê. Mas como é que seria essa estimulação? A gente pega uma compressa, não é nem estímulo, a gente seca ele vigorosamente. A gente pega uma compressa e esfrega mesmo, assim, ó. Dá uma esfregadinha aqui na frente, e aí esfrega a região das costas. Não precisa ter dó, o neném não vai quebrar. Você esfrega ele com uma certa força. Vigorosa foi nesse sentido, de secar ele e fazer ele chorar, acordar mesmo. É isso. Entendi, obrigado. Nada. Pronto. É isso, brilhou, todo mundo entendeu muita dúvida. Obrigada, Bianca. Nada, eu que agradeço. Boa noite, gente. pessoal. Boa noite para vocês. Obrigada demais, Bianca. Nada, eu que agradeço. Até a próxima. Muito obrigado. Até.
Tchau, Tchau. Obrigado, hein? Tchau, tchau.